Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia. Feliz por esta oportunidade e pedindo a Deus e rogando a Ele que permaneça conosco, com você que nos assiste e que possamos levar a sua paz, a sua luz, a sua verdade a todos aqueles que nos assistem, com o objetivo de que juntos encontremos a solução para o caminho que buscamos para Deus, em nome de Jesus. Vamos lembrar você que pode enviar os seus e-mails para a TV Mundo Maior, que nós teremos imenso prazer de responder e de tirar a sua dúvida. Ultimamente não temos respondido e-mails, não é desatenção a você, porque nós gostaríamos de dar mais uma avançada no nosso estudo do Evangelho de Mateus, agora que fizemos uns capítulos sobre o Apocalipse, retornaremos oportunamente ao Apocalipse, que são muitos os pedidos nesse sentido. Nós atendemos a um e-mail nesse sentido e realizamos aproximadamente 3 programas só sobre o Apocalipse, para dar uma sedimentação sobre essa obra que é muito importante para o cristianismo nascente e para nós, seguidores de Jesus. Hoje nós vamos falar do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículos 29 em diante. Nós tínhamos falado, desde o início desse capítulo 10, que são as exortações, são os ensinamentos de Jesus para os seus seguidores diretos. Ele estava falando aqui para os discípulos. Esse capítulo 10 de Mateus é fantástico, porque além dele trazer muitas orientações de Jesus aos seus discípulos, que também servem para nós, ele ainda faz cada previsão. Jesus disse aqui coisas que hoje a gente vê quanta sabedoria existia nas suas previsões, nas suas profecias, em todo o preparo que ele dava para todos nós. E ele começa a falar: não temais, no 28, que eu quero situar vocês, os que matam o corpo, mas que não podem matar o espírito, o ser. Matam o corpo, mas não matam a alma. Mas temei antes aquele que pode perder o corpo e o espírito na geena, nas tormentas da vida. Geena aqui, Jesus está se referindo ao chamado Vale do Inom, ou Guerrinom, que chegou com o nome de Geena em português, porque ali os jebuseus, naquele vale que fica além de Jerusalém e o Monte das Oliveiras, eles ofereciam seus filhos ao deus Moloque. Então ali era como se fosse um verdadeiro inferno. E ali também os romanos supliciavam aqueles que eram condenados à morte. Então, Jesus cita aqueles 2 locais de desafeto, de desamor, que a gente deveria temer, não os que matam o corpo, porque alguém tirar o corpo, tirar a vida física de alguém, não mata o seu espírito. Daí a gente tem que pensar sobre isso. Aqueles que pensam que destruindo o corpo de alguém, destruíram o seu espírito, pelo contrário. Agora eles têm mais uma pessoa que, se não tiver conhecimento, evolução espiritual, vai ser mais um obsessor na sua vida. Como bem diz o Evangelho. Morto o animal, não está morto o veneno, como é um provérbio que se usa muito no dia a dia, mas com relação ao mundo espiritual, não. Matou o corpo, o espírito está pronto, se for evoluído, para alçar voo, mas se não for, vai ser mais um elemento de perturbação para aquele que tentou se livrar daquele ser que ele não gostava, ou daquela pessoa que ele não gostava, e agora ele não tem mais um inimigo vivo, ele tem um inimigo invisível. Daí porque amar é sempre o melhor caminho. E aí Jesus diz, na sequência: 2 pardais não são vendidos por um asse, contudo nenhum deles é abatido sem a vontade de vosso Pai. Então, Jesus
quer mostrar aqui para os seus discípulos a importância que eles representam para Deus e que eles representavam naquele momento. Porque pardais aqui são aves sem nenhum significado, que são vendidos por um asse. Um asse era uma subdivisão do denário, que era a moeda, naquela época, uma moeda romana, moeda de prata romana, e o asse, A-S-S-E, era uma subdivisão dessa moeda. E aí Jesus diz, 2 pardais não são vendidos por um asse, quer dizer, eles não tinham quase, coitado, de valor nenhum. Era como se fosse em torno hoje de o quê? R$1, mais ou menos isso. Contudo, nenhum deles é abatido sem a vontade de vosso Pai. Nenhum pardal é morto sem que esse ato não esteja seguindo a vontade de Deus. E vós, aí ele liga para nós. E Jesus fala para nós, até mesmo os cabelos de vossa cabeça são todos contados. Daí porque Jesus ratifica a importância não só dos seus discípulos, mas também de nós. Por isso, não temais. Vós sois mais preciosos do que uma multidão de pardais. Ora, se Deus não deixa um pardal ser abatido sem a vontade dele, Jesus diz que nós somos mais preciosos do que uma multidão de pardais, está dizendo que nós somos importantes para Deus. O pardal é criatura também de Deus, é importante, mas nós somos mais importantes do que uma multidão de pardais. Veja como Jesus mostra quanto Deus nos valoriza, quanto Deus é misericordioso conosco. E aí não podemos deixar de fazer essa pergunta. Quanto Deus nos valoriza? E nós? Quanto nós valorizamos Deus? Como nós testemunhamos a presença de Deus em nós? Deus é o nosso supremo amor, nossa suprema proteção. Nós somos preciosos para Ele, mas Ele precisa ser precioso para nós. Deus sem nós é Deus, e a gente sem Deus, o que é que nós somos? É importante refletir sobre isso, sobretudo quando Jesus coloca que vós sois mais preciosos do que uma multidão de pardal. Isso é rejubilante para nós, mas coloca em cada um de nós a responsabilidade da reflexão, de corresponder ao valor que Deus dá a cada um de nós e que Jesus também naquele momento estava dando aos seus discípulos. Nós vamos para um pequeno intervalo, em seguida retornaremos. Até já.